Eu sou o Jornal Premium News e está de volta para você aqui na tela da Rede Premium TV. Lembrando a você que acompanha a nossa programação pelo cabo, que pode também acompanhar o nosso jornal através da internet, pela nossa plataforma digital redepremiumtv.com.br. Todos os dias, 24 horas por dia, nossa programação em tempo real, sempre deixando você atualizado. No jornal de hoje, nós vamos dar continuidade à entrevista com o Dr. Renato Sanches, falando sobre a temática do suicídio em sua segunda parte. É isso, doutor? Exatamente, Henrique. Vamos dar continuidade a esse tema tão importante. Perfeito. A gente tinha comentado no último programa de falar sobre alguns dados, né, referente a esse tema que precisa de tanta atenção atualmente. Exatamente, Henrique. É um tema que, como tratamos no programa anterior, com um pouco mais de seus pormenores e suas peculiaridades, né, cabe também a pontuar alguns detalhes acerca da incidência, da quantidade e da identificação também, né? Há dados da Organização Mundial da Saúde de que o dado mais recente é de que 800 mil pessoas cometeram suicídio no último ano. Isso traz uma realidade de uma ocorrência de suicídio a cada 40 segundos no mundo, ou seja, é um dado alarmante, é um dado que se faz necessário uma atuação pontual dos governos, uma união da própria ONU ali nas suas destinações, como a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde também, dentre outros segmentos, para identificar essa situação de saúde pública, visto que os dados eles são alarmantes e afetam também todo o planejamento ali de cada ente federativo. Nós falamos ainda nessa edição a respeito do que acontece em Natal, onde um grupo de pessoas se uniu para fazer uma ação social e evitar que as pessoas cometam suicídio. Em apenas 12 dias, 45 pessoas tentaram se suicidar naquele local. Sim, sim. Esse tipo de iniciativa é louvável. Graças a esse tipo de iniciativa de pessoas, da atuação, da aglomeração da sociedade civil ali, focada e versada para a preservação da vida, é que temos esse tipo de resultado benéfico, né? Como até conversávamos nos bastidores aqui, a própria criação do Centro de Valorização da Vida, que se deu ali no começo dos anos 60 por uma iniciativa similar a dessas pessoas, de identificar um problema que afeta a vida de muitos, e hoje é um grande resultado de sucesso que tem ali no seu vetor principal o acolhimento e a dignidade do ser humano no atendimento para evitar as questões relacionadas ao próprio suicídio. Perfeito. O CVV é uma iniciativa governamental ou é uma iniciativa privada, as pessoas, a sociedade que trabalha no órgão? Exatamente, Henrique. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele começou suas atividades, foi fundado no ano de 62 e ele tem como seu princípio basilar a união da sociedade civil, no início um grupo de amigos que totalmente impelidos ali pela empatia com os seus pares ali da sociedade que tentavam essas medidas ou mesmo conseguiam, iniciou essa atuação. Ele inicia como uma entidade privada e depois começa também a receber também doações, participações, ou seja, é uma entidade catalogada como filantrópica sem o objetivo de fins lucrativos, que tem esse papel tão efetivo no combate ao suicídio. Doutor Renato, recentemente saiu uma lei que versa a respeito das diretrizes que envolvem o suicídio, né? Exatamente, é uma legislação que acabou de sair do forno, que a gente brinca, né, Henrique? Que está bem quentinha ainda, ela está no seu prazo de atualização, ou seja, de implementação de seus dispositivos normativos. Anterior a essa lei, o que está em vigência hoje é a Portaria 3479 do próprio Ministério da Saúde. Essa portaria, ela tem ali a sua destinação, a criação de um organismo ali, um comitê, para que os agentes e atores relacionados com o Ministério da Saúde possam desenvolver condutas de metodologia de prevenção ao suicídio, ou seja, combate e prevenção ao suicídio. A lei, como o senhor comentou, senhor Henrique, é a lei 13819, que ela foi sancionada pelo nosso presidente no dia 26 de abril de 2019 e passa por esse período de 3 meses, como disse anteriormente, e a partir do dia 26 de julho de 2019 ela já estará em sua plena efetividade.
Perfeito. E o que a sociedade pode aguardar com essas iniciativas? De fato, vai realmente beneficiar a sociedade ou é mais uma medida protetiva? Perfeito, Henrique. Essa lei em especial, ela tem em seu bojo um plano nacional de identificação das questões de automutilação e do suicídio. Ou seja, tem-se dados robustos de que a própria automutilação, ou seja, a violência cometida em si, inicialmente, ela configura um dano emocional muito forte, em que a pessoa ela tem que cometer contra si mesma pequenos ferimentos, pequenas mutilações ou grandes mutilações também. No estudo direcionado da psicologia, é uma possibilidade que a pessoa que está sofrendo aquele mal, aquela aflição, ela se impele, ela se autopromove ali, uma automutilação para sanar, para reduzir o seu sofrimento emocional. Logicamente, com as questões que mencionamos no programa anterior, frente aos transtornos mentais e doenças mentais também. Além das organizações não governamentais que a gente tem espalhadas pelo nosso país hoje, cresce bastante o número. As empresas, os empresários de uma forma geral, a classe de empresários, pode ter uma iniciativa que visa ajudar nessa questão do suicídio? E se tiver essa iniciativa, existe algum parâmetro de abatimento de imposto, algum tipo de incentivo que hoje o governo já oferece? E se não oferece, tem algum tipo de vantagem para quem toma essa iniciativa? Complexa a sua pergunta, Henrique. Vou buscar ser o mais sintético possível. Essa legislação que está no seu período de transição ainda de implementação, ela tem ali como uma das modalidades, um dos seus vetores, inicialmente é o quê? É o combate, mas para combater algo a gente tem que identificar inicialmente. Então, ou seja, um dos parâmetros é concluir que as notificações referentes ao suicídio sejam feitas da maneira mais eficaz possível. Com esses dados em especial, tem-se ali a relação também com as questões educacionais, vinculados à ocorrência de tentativa, automutilação ou mesmo suicídio em escolas, e também públicas e privadas, como é o caso correlato com a sua pergunta, e também as questões vinculadas com a saúde pública e a saúde privada também, na análise, identificação e tratamento e acolhimento dessas pessoas. E também, em paralelo a isso, em se tratando de adolescentes, crianças e adolescentes, também a comunicação referente ao próprio Conselho Tutelar. Posterior a isso, em se tratando de questões de iniciativa da sociedade civil, toda iniciativa, quando tem o objetivo realmente de afetar positivamente a vida das pessoas, como você bem trouxe, quanto à questão da própria ponte e a questão do CVV, essas questões elas são articuladas ali para atingir essa determinada finalidade, com o objetivo de que novas ONGs, novos organismos eles se sedimentem. Os empresários ali, eles podem estar fazendo também a sua donação, a sua entrega ali, a sua destinação a essas sociedades ali e a partir disso avaliar questões inerentes ao próprio abatimento fiscal. Perfeito. Hoje a Defensoria Pública, ela oferece algum serviço? Por um exemplo, se alguém conhece alguma pessoa que esteja numa situação difícil como essa, existe a abertura de algum processo para que se instaure essa medida, mesmo que aquela pessoa não reconheça que tem essa necessidade? Existe algum tipo de mecanismo que possa auxiliar quem tem esse tipo de comportamento suicida? Existem alguns mecanismos similares a esse que você está apontando, Sr. Henrique, no sentido de que, em sentidos que a pessoa ela já não mantém mais a sua faculdade mental preservada. Aí existem alguns mecanismos, assim, até como foram aludidos recentemente nas questões inerentes à própria Cracolândia ali, onde as pessoas tinham as internações involuntárias ali, todas essas questões. Imaginando que pessoas que estejam em situação similar de abalo emocional, que não consiga mais reproduzir a sua própria necessidade e cometer uma situação auto-infligida, como a automutilação e a tentativa, existem mecanismos jurídicos. A Defensoria ela tem uma atuação, mas como sempre dissemos, a Defensoria ela atua no sentido mais voltado para pessoas ali hipossuficientes, né? As pessoas que detêm uma certa possibilidade financeira também podem buscar acionar o judiciário frente até mesmo alguma negativa de tratamento de um plano
plano de saúde ou circunstâncias. Mas deixando bem claro que toda essa explanação, esse objetivo é o que? Determinar, falar sobre o assunto e, acima de tudo, combater o preconceito. Combatendo o preconceito, a gente consegue falar abertamente sobre os temas e as pessoas que estejam aflitas e não entendam de onde surge esse sentimento podem buscar ajuda, seja nos canais governamentais ou nas entidades privadas, como o CVV, que realizam um excelente trabalho. Perfeito. Olha, eu acho que é de uma forma fundamental que a sociedade como um todo busque ajuda de profissionais qualificados, porque, por um exemplo, o papel que o doutor desenvolve, muitas pessoas acreditam que o advogado é só para questões que envolvem processos, né? Envolve questões jurídicas graves, de disputas, quando na verdade esse tipo de aconselhamento de qual serviço procurar, um profissional da área de advocacia também pode ser muito útil para informar. Fico lisonjeado aqui com a sua menção, senhor, aí que o nosso papel desde o início, em setembro de 2018, tem sido trazer à população mecanismos de identificação, de buscar os seus direitos, a sua dignidade, compreender alguns aspectos legais e principalmente entender que há os direitos, há os deveres, o Estado ele tem a sua responsabilidade e o papel do advogado, do profissional do direito, assim como o do jornalista também, é divulgar essa informação com qualidade, com responsabilidade e assim a gente dissemina um conhecimento que ele reverbera, atinge todas as pessoas e quem sabe assim a gente constrói ali um novo formato de sociedade com uma perspectiva de uma sociedade mais justa e igualitária. Perfeito. Tem mais alguma mensagem hoje sobre esse tema? Eu acho que conseguimos fechar com a responsabilidade necessária que esse caso traz e principalmente que se você está passando por um transtorno, se você está passando por um momento difícil, não guarde para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, procure auxílio. Temos o CVV com o seu trabalho fantástico, o número 188, ele está ali 24 horas por dia, gratuito, por telefone celular, telefone fixo e também a modalidade de chat que vocês podem estar acionando, assim, valorizem a sua vida. Doutor Renato, satisfação. Nos encontramos na próxima semana, é isso? Com certeza. Muito bem, obrigado, hein? Esse é o nosso jornal Prêmio News e a gente se encontra na próxima edição. Continue com a programação da Rede Prêmio TV, sempre feita para você. Até lá!